Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Lavi, né, seguindo com as construtoras. A Lavi é uma das construtoras mais recentes da bolsa, talvez, né, veio nesse ciclo de IPO que aconteceu lá mais para 2020, vamos ver desde quando é, exatamente ali, final de 2020. Tá? Era um momento, como eu já falei em outros vídeos aqui, que as construtoras estavam ameaçando entrar num ciclo bem favorável, né, vinham num ciclo ruim lá que começou na metade da década passada, perdurou por uns 3 anos, aí começou a vir um pouco mais, foi a Zetec lançando mais. Bom, lá veio abriu capital, levantou dinheiro, né, e enfim, o resto é o que a gente vai falar no vídeo, tá? Ela é um spin-off da Cyrela, né, então era o segmento de alta renda da Cyrela, que fazia empreendimentos. Falar de média alta renda é meio complicado, porque média renda tem um intervalo muito grande, desde um negócio mais simples, né, um pouquinho melhor que o básico, até empreendimentos bem caros, bem altos, né? Então a Lavi tá mais para cima, assim, tá? É um nível de empreendimentos, um nível muito bom, bem localizado, valor alto, tá? E ela surgiu aí mais ou menos nesse nicho. Então, qual que era o ponto dela? Ela sempre foi boa, desde o IPO, ela conseguiu levantar bastante dinheiro no IPO, era um momento interessante, né, para esse tipo de empresa. Só que, assim, os lançamentos dela eram muito irregulares, ela não tinha um volume grande de lançamento, porque era muito nichado, tá? Então, ela lançava, assim, meia conta-gotas, lançava um empreendimento grande, era o VGV quase do ano inteiro, aí depois lançava 2, 3 empreendimentos por ano. E aí, mesmo sendo construtora, mesmo tendo essa natureza cíclica, ficava meio difícil de você enxergar longe, assim, né? Pô, se esse ano os caras repetiram o lançamento do ano passado, tá ótimo. Mas se lançar menos, despenca. Se lançar um empreendimento a mais, dispara. Ficava meio confuso. Esse ano, o que vai ter de novidade é que ela lançou bem, tá? Então, mesmo num ano mais difícil, a gente está vendo, em geral, as construtoras, principalmente essas de comportamento mais cíclico, né? Lançando, às vezes segurando lançamento, ou lançando e não vendendo bem. Cara, a Lavi aumentou os lançamentos e vendeu muito bem. Ela é um ponto fora da curva dentro dessas construtoras aí de média, alta renda e tal, de comportamento mais cíclico, tá? Então, uma empresa que hoje tem um valor de mercado na casa de R$ 1 bilhão, tá? Mais ou menos ficou aí nessa linha aí desde o IPO, o que já é lucro, né? Porque muitas das construtoras despencaram muito nesse período aqui. E ela tem um a mais aqui, tá? Ela tem bastante caixa líquido, então o EV dela é uns 600 milhões, uma coisa assim. Interessante, né? Porque a gente já vai ver, esse ano ela lançou mais de 1 bi. Então, 1,5 bi corrigido. Então, é um volume interessante de lançamentos, de resultado que vai entrar no futuro, né, assim que eles forem reconhecidos pelo método POC. E, né, para o valor de mercado é bem legal, a empresa está vendendo bem, tem um nicho interessante, então eu gosto da Lavi. Essa é a hora que eu falo, dou uns destaques aqui dos números, mas quem já acompanha o canal sabe que construtora, né, não é assim que você analisa. Primeiro tem as prévias, mas deixa eu colocar aqui os vídeos de construtoras. Desculpa se eu tô sendo repetitivo para quem já viu e tal, mas, cara, tem que ver, não tem outro jeito, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre como analisar construtoras no canal. Depois tem outros que eu falo em geral sobre como funcionam as construtoras. Isso é importante, tá? Para entender. Porque se você não entender isso aí, com certeza você vai analisar errado. Tá? Vai falar de método POC, de reconhecimento contábil, de descasamento entre resultado contábil, resultado caixa, o que está acontecendo na empresa. Isso é fundamental. Pra você entender isso, não tem como analisar a construtora, tá? Então tem que ver, não tem outro jeito. Tem que ver esse aqui mais antigo, esse aqui. Esse também eu falo bastante sobre o business de construção civil. E para fechar, teve aqui o vídeo da prévia, tá? Então quem já assistiu esses vídeos, já entende como funciona, sabe que pela prévia das construtoras, que elas divulgam no começo do trimestre, meio que você já pega as grandes informações, as informações mais importantes, você já pega todas, tá? Então agora, na hora de que a gente vai olhar o resultado delas, acaba ficando muito simples de ver, porque a gente já sabia boa parte das informações que estão aqui, tá? Enfim, então dá uma olhada na apresentação de resultados da Lavi. Os lançamentos do quarto trimestre, tá? Ela fez 2 lançamentos grandes, que chamou muita atenção esse quarto tri. Tá? Então, esse primeiro, Galeria Clabin, um lançamento de 500 milhões, já é grande absolutamente,
E, pô, para uma empresa de 1 bi igual a Lavie é especialmente grande, já que ele é 100% Lavie. Então, atenção nesse ponto aqui, tá? Ele é relevante. Então, o lançamento aqui, ele é todo da Lavie, um valor alto, tá? 500 milhões, ele tem quantas unidades? 600? Né? Só fazer a conta aí de quanto custa cada unidade, né? Enfim, para São Paulo nem é tão grande assim. Enfim, São Paulo tem umas coisas muito altas, muito caras. Mas, né, um bom VGV. Um valor legal aí, aproximando de 1 milhão aí por apartamento, por unidade. Padrão alto é aquilo que eu falei. O que é médio, alto, alto, assim, é meio relativo, mas é bom, né? Isso aí eu acho que depende da realidade de cada um, de onde você mora, mas acho que todo mundo concorda que é um padrão bom e tal. E foi 55% vendido, tá? Uma venda muito boa em termos de... considerando a crise que a gente está vivendo, taxa de juros alta, tá vendendo muito bem. Atrás de mim aqui, ó, tem a venda em unidades. Vamos ter que girar para cá. Ah, dá para ver? Não, não dá para ver. Tem um número aqui, ó, vocês vão acreditar em mim, é só olhar na apresentação, né? De 85% das unidades vendidas. Então, na verdade, vendeu mais que isso aqui. Por que aqui tá 55%? Porque essa tá vendo em VGV. Então, provavelmente, o que eu imagino é que aqui embaixo, ó, tá vendo? Que os 3 primeiros andares é diferente. Isso aqui deve ser comercial, deve ser né, algo diferente. E aqui tem alguma coisa, né, de valor mais alto que eles vão vender depois e tal. Ou comercial, ou algo do tipo. Ou as coberturas, sei lá. Porque em termos de unidade, eles venderam 85%. Ou seja, vendeu quase tudo. Já no lançamento, tá? Isso chama muita atenção, já que a gente tá vendo outras construtoras com mais dificuldade para vender, né? Então, bem legal. Área de lazer e tudo mais. E o outro empreendimento isso é melhor ainda, tá? Por alguns motivos. Então, ele é um empreendimento de mais de uma fase. O que isso quer dizer? Você tem um terreno grande, e aí cada torre, ou cada 2 torres, pelo visto aqui, eles vão lançar como uma fase. Então, lançou Eden Park, primeira fase. O que é? 2 torres, 900 milhões de VGV. Esse é um empreendimento grande para qualquer empresa. Se fosse uma Zetec lançando, seria bem grande, tá? E tudo mais. Só que no terreno tem espaço e planos para lançar mais. Né? Aqui está indicando uma segunda fase, eu não sei se tem uma outra, né? Outras fases. Então, o que acontece? Um empreendimento desse sendo lançado, vendendo bem, depois você vai lá, lança outra fase e vende de novo em cima do mesmo terreno. Tá? Então, aqui, nesse terrenão, tem um potencial para vender muito, né? Entrar muito dinheiro. Foi assim que a ZT ganhou muito dinheiro lá no ciclo anterior de lançamentos, fazendo principalmente, né, empreendimentos multifásicos, que ela lançava várias torres. Por quê? Depois isso aqui gera sinergia operacional. Então, você começou a obra dessa torre aqui, da outra, você já tem um canteiro de obras mobilizado, você começar a construir as outras, né, ganha sinergia. Para vender é muito bom também. Falou, ó, tal torre vendido, tal torre vendido. Então, é bem interessante esse aqui, foi o grande destaque do trimestre, mas tem um porém, tem uma coisa que tem que prestar atenção para não empolguei, né, para não se empolgar, que é isso aqui, ó. Porcentagem Lavie. Qual que é a porcentagem Lavie no empreendimento? 45%, ou seja, desses 900 milhões, que aí sem permuta já é 700, a Lavie só tem 45, tá, pessoal? Então calma, eu vi gente que não observou isso aqui e aí, né, acaba caindo em erro. Então a Lavie aqui, o dinheiro que é da Lavie disso aqui é bem menor, né? Vai dar, sei lá, 400 milhões, menos, né? 300 e poucos milhões, não 900, tá? Então tem que observar isso aí, sempre porcentagem da empresa. Por que 45? Porque ela vende em parceria com outra, no caso aqui com a Cyrela, tá? Então é uma parceria, empreendimento Lavie e Cyrela, Lavie tem 45%. Então só é dela 45%. Ainda assim, é muito bom, tá? Ainda assim, é um empreendimento grande, é um empreendimento que vai ter mais fases e que já está 70% vendido, lançado agora em novembro, tá? A próxima torre, que vem em março, pelo que eu entendi, já está nessa conta de 900 milhões, né? Já está meio que lançado. Ou, desculpa, já está nessa conta, né? Não teve o lançamento de venda, mas já está nessa conta. Agora, essa segunda fase não, foi o que eu entendi, pelo menos, pode ser, né, algo diferente, né? Já que, enfim, 900 milhões, aí imagino que seja 2 torres aqui. Se isso aqui for um novo, fora desses 900 milhões, é mais dinheiro ainda, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que não é tanto.
mas de qualquer forma, muito positivo. Só observar aqui a porcentagem da Lavie, tá? Por favor. Então, no ano, né, você vê um crescimento nos lançamentos, mas tem que olhar, ó, esse quadrinho aqui embaixo, tá? É isso aqui que nos interessa, a porcentagem Lavie. Então, em 2021 já tinha acontecido um pouquinho, né? Ela lançou no total 1,2 bilhão e porcentagem dela apenas, né, 1 bilhão. Esse ano o impacto foi ainda maior, então lançou 2,5 bi, você vê, nossa, a Lavie tá voando, atropelando, lançando igual uma maluca. É um pouco menos. Foi bom ainda, foi um crescimento de lançamentos, subiu 60% o volume de lançamentos. Lembra que eu falei no começo? O grande ponto da Lavie, assim, para considerar investir nela era isso, era bom, lançava bem, só que, pum, lançou um empreendimento top, legal, vendeu bem, ótimo. Vai ficar um trimestre sem lançar, 2 sem lançar, você, pô, velho, né? Como é que eu vou dimensionar, saber o volume que ela tá trabalhando, já que os lançamentos são meio assim, né, conta-gotas, eram bons, mas era meio imprevisível. Agora, para mim, isso aqui é um ganho em relação a uma empresa assim bem importante, porque se ela continuar nesse ritmo, lançando um número constante assim, um pouco mais, pô, aí já começa a fazer uma previsão boa. Tá lançando 1,6 bi, você vê mais ou menos quanto que é a margem. Com o tempo isso aí vai ser reconhecido pelo POC, vai passar pela DRE, vai entrar no resultado contábil, geração de caixa já está entrando, na verdade, porque ela fez o IPO lá em 2020, levantou um caixa, ela gastou bastante nos empreendimentos e tal, só que agora meio que como ela está vendendo bem, esse caixa dela não diminui, né? Ela está gerando caixa, vende bem, o caixa dá para tocar as obras. E, enfim, ela continua com caixa bom, tá pagando um dividendo alto para o tamanho da empresa e continua com caixa. Então, se ela continuar lançando esse volume e vendendo bem, né, do ponto de vista caixa, aquele caixa que a gente esperaria que ele fosse sendo consumido aos poucos para acelerar as obras, ele vai continuar sobrando, ela vai continuar retornando para o acionista, né? Então, é bem interessante ver que em 2022, ano de crise, ela conseguiu aumentar bastante o ritmo de lançamentos dela, comparando com a época lá do IPO e tal, muito mais, né? Que era no máximo na casa de 500 milhões, ela lançou 3 vezes, né? O VGV próprio, e vendendo bem, né? Então é bem interessante a perspectiva dela no momento, tá? Bem interessante mesmo. O VSO, que é o indicador que a gente usa para vendas, muito bom, 57% excelente. A gente já vai ver, a maior parte dos empreendimentos dela tá vendido, tudo tranquilo. Então, esse ano da Lavie 2022 foi muito positivo, tá? Aqui a gente vê uma visão de vendas, né? Esses são lançamentos, aqui é vendas, que vale a mesma observação, tá? Tem que olhar aqui, vendas Lavie. Se dá para ver a pontinha, né? 1 bilhão de VGV. Vendido dela, desculpa. Aí já não é VGV mais, né? 1 bilhão de reais que ela vendeu no ano, tá? Um valor bom, valor bem bom, em cima do lançamento, em cima do valor de mercado dela, né, o que você quiser comparar, é um crescimento muito expressivo. Então, 86% em relação a 2021. Mas é aqui em cima, né? Embaixo é 53%, vocês não estão vendo. Mas está atrás de mim aqui, mas é 53% de crescimento. Então, muito bom. Para mim, 2022, a Lavie deu um passo adiante, né? Melhorou o ritmo de lançamentos, vendendo bem. Tá todo mundo sofrendo com crise e os caras atropelando. Estoque é uma coisa importante de acompanhar. Para quem viu os vídeos lá que eu comentei, você tem 3 pilares fundamentais para analisar a construtora, que é lançamentos, que a gente acabou de ver, tá? Que são as vendas, que a gente meio que acabou de ver também, vendas boas e tal. E no final a entrega, o repasse, os estoques, né? Como é que fica. Então, se você vende bem, teoricamente você não tem muito estoque, né? Você fica tranquilo. Se você vende mal, vai acumulando estoque, já não repassa tanto dinheiro, o pessoal devolve o apartamento, começa uma bolinha de neve negativa, tá? Da Lavie não tem que se falar nisso, o estoque dela é super tranquilo, super saudável. Se você olhar aqui, né, ela tem 1,3 bilhão de reais em estoque. Aí você pode até assustar, nossa, mas isso não é muito estoque para ficar encalhado, porque a empresa vale 1 bilhão, dá 1 bilhão em estoque? Não, porque você vai ver a qualidade dele. Então, estoque pronto, né, apartamentos prontos é 1% só. Então ela só tem aí, sei lá, 13, né? 13 milhões em estoque de apartamento pronto, 1%. Então, o resto é tudo coisa que ela lançou agora, ou que está no stand de vendas ainda, ou que está em obra. E esse é um estoque que vende bem.
Então, se a gente pega por safra dos imóveis que vão ser entregues em 2022, ela vendeu 98%, ou que foram, né? Já passou um ano. Ela vendeu 98%, que está excepcional. Eu falo que vender ali na casa de 90% tá ótimo, porque é até bom você ficar com um pouquinho de estoque pronto para mostrar lá para os clientes, né, e tal. Mas tá bom, vendeu tudo é bom também, tá? Não é ruim. Então, vendeu 98% tudo. O que ela vai entregar em 2023 está 90% vendido, já superou a meta. Para 2024, ano que vem, já está 70% vendido, ou seja, né, tá bem encaminhado para entregar quase tudo vendido também e assim por diante. Então, assim, o nível de vendas dela é muito bom. Esse estoque aqui, né, lembrando, quem não viu os vídeos, estoque é tudo que a empresa tem disponível para vender. Pode ser no papel ainda, nem começou as obras, e pode ser um apartamento que está pronto, que está entregue, que já é custo para a construtora, que já é mais difícil de vender e tudo mais. E eles têm o melhor estoque possível, dá 1% pronto. E a maior parte tem lançamento ainda, que é a época que você vende mais. Então, ó, os empreendimentos prontos, tá quase tudo vendido. Tem um aqui que tá 99, tem uma unidade pronta. Ah, tem esses daqui também. Tem 4 unidades prontas. Ou seja, né, ela tá virtualmente tudo vendido. E onde não tá tudo vendido ainda foi o que ela lançou agora, em novembro, né, no ano passado. Ou seja, né, tá muito interessante. Né? A grande maioria dos empreendimentos é muito bem vendida. Aí você tem um, assim, ó, que só vendeu 30%. Mas lançou agora em agosto, ou seja, tem tempo para ela trabalhar e vender mais. Então, o nível de vendas da Lavi é excepcional, tá? O Land Bank, o que é Land Bank? São os terrenos que a empresa tem disponíveis para lançar no futuro. Então, isso aqui o pessoal acaba dando uma importância exagerada, tá, para Land Bank, porque a maior parte das empresas trabalha com permuta, tá? Ou seja, esses 3 bi de VGV que tem no balanço, né, não é um negócio que ela foi lá e pagou e tal, né? Então é mais uma reserva, assim. Claro que é importante ter um land bank disponível alto, porque qual que é o sinal que isso passa? Que a empresa vai continuar mandando lançamento, tá? E a gente vê que eles aumentaram bastante o tamanho do land bank do ano passado, do terceiro tri para cá, né? De forma que dá para assim, imaginar, não é certeza, que a empresa tem intenção de continuar lançando forte. Então, nesse sentido, é legal, tá? É um bom indicador. Mas, sei lá, se vai pegar direcional, ela tem 20 bilhões de VGV em Land Bank. Não quer dizer tanta coisa, tá? A direcional lança 2, 3 bi por ano. Tem 20 bi em Land Bank, né? Tem 10 vezes. O normal é as empresas ficarem com umas 3 vezes o que eles estão planejando de lançamento no Land Bank. Então, aqui daria 1 bilhão e pouco de lançamento, assim, né? Porcentagem lá vi 3,4, mais ou menos 1 bilhão, que é o ritmo que ela está lançando agora, né? Na verdade, até abaixo do que ela lançou esse ano. Tá. Mas isso aqui, se a empresa quiser acelerar, ela pode ir atrás de novos terrenos, tá? Então não quer dizer tanta coisa assim, né? Isso é importante de olhar. E além disso, eles até comentaram, tem mais 2 terrenos importantes que tá compromissado, ou seja, né? Tá planejado, tá quase tudo certo. E aí entra um VGV de 3 bi, que é pra caramba, só que 60% participação Lavi. Então tem que fazer, né, tem que fazer o ajuste, vai ser aí quase 2 bi Lavi, mas ainda assim é muita coisa, tá? Aqui é 3,4 Lavi, mas 2 vai para 5. Aí sim, 5 bi participação Lavi já é um volume de lançamentos compatível com o desse ano, que foi muito bom, tá? Então, bem interessante isso. Pelo visto, os caras estão gostando e assumindo esse patamar mais alto aí de lançamentos, tá? E depois que a gente falou do negócio, os números, aí é perfumaria. Então eu explico lá nos vídeos. O mais importante é ver isso aqui: estoque, lançamento, venda. Entregas ainda não é relevante, porque agora que ela começou a lançar um volume mais alto, né? Então as entregas dela não tem tanto o que acompanhar, tá? Nem sei se teve. Eles nem falam nada, né? De entrega. Talvez nem tenha nenhum empreendimento entregue ainda, porque a gente ainda tá falando daquele ciclo anterior, né? Pré-IPO, que era a conta-gotas, como eu comentei. Mas enfim, lançou 1,5 bi no trimestre, mas aí, ó, visão 100%, tá? Tem que ver porcentagem Lavi, e a gente já viu lá que ela lançou 1,5 no ano Lavi, mas é bom, né? No ano 2,6, cuidado, é 1,5, tá? Vendas líquidas, mesma coisa. No ano 1,8, na verdade, 1,0, né? 1 bilhão de vendas. Ainda assim são números bons, tá?
VSO forte, bem legal. O estoque excelente, a gente já analisou lá. 1,3 bi em estoque, apenas 1% está pronto. Tem um land bank aí legal. E a receita, né? Você vai ver aqui, pode até ver aqui. Pô, mas parece que a empresa piorou nesse ano. Pois é, por isso que tem que entender a questão do POC, o ciclo de reconhecimento de receitas, né? Lá para 2023, talvez, a gente consiga ver no balanço assim, um crescimento mais... 2023 esse ano. Tô perdido no tempo. Mas acho que a partir desse ano, do ano que vem, a gente vai começar a ver um reconhecimento mais forte no balanço, já que esse volume maior de vendas que veio ali daquele IPO em 2020 começa a ser reconhecido mais forte pelo POC. Segundo a Zetec lá, começa a pocar. Não lembro se foi a Zetec ou a Mitra que falou isso, né? Começa a pocar. Enfim, né? Hoje você vai olhar aqui e não vai dizer muita coisa. O único indicador aqui que é importante a gente acompanhar no resultado, que é relevante sim, é a margem bruta. A gente vai ver que a margem bruta deu uma caída, tá? A Lavvi lá por 2020 rodava quase 40% de margem bruta, mas ela, como todo mundo, sofreu os impactos aí do aumento dos custos, de materiais, de obra, coisas do tipo. Então ela teve uma margem bruta reduzida, né? No ano ficou na média de 33%, ou seja, teve outro semestre que foi abaixo, e parece que ela vai dando uma recuperadinha, né? 34%, que tá bom. Isso aí a gente viu na Mitra, um impacto muito grande. Na própria Zetec, um impacto grande. Então meio que não tem muito como escapar, né? E o deles ainda continua um pouco melhor. Mas, claro, há um número negativo que mostra, né, o setor de construção civil, as dificuldades que ele está passando. O resto, né, a receita a reconhecer você pode considerar. Backlog, né? Mais uma empresa usando o termo backlog, cada uma usa com um significado diferente. Né? Enfim, geração de caixa, aquilo que eu comentei, né? Ela tá lançando, mas como ela tá vendendo bem, meio que ela não queima caixa, né? O caixa da IPO tá lá até agora. Aí ela tá pagando dividendo ali pra, né, tentar dar uma diminuída no caixa. Enfim, agora a visão de gráfico vai ficar mais fácil de ver. Então você vê a receita, assim, não aparece como um ano pior, mas na verdade foi um ano espetacular para a Lavvi, né? Foi muito bom. E no lucro bruto, importante olhar a margem bruta, fundamental, tá? Resultado financeiro acaba ajudando ela, né? Ao contrário da maior parte das empresas que estão sofrendo com o resultado financeiro, já que a taxa de juros tem aumentado, ela, como tem caixa líquida, acaba somando no lucro líquido, né? Então, se por ver o lucro líquido de 100 milhões, veio boa parte do resultado financeiro. Mas é que o operacional ainda não entra forte, né, na empresa. Tem que esperar pocar os empreendimentos. Isso aqui é legal, tá? Mesmo com esse aumento de volume, de vendas, a empresa ganhando corpo, o crescimento do G&A e despesas comerciais é bem abaixo do que o crescimento nos lançamentos e nas vendas, então bem interessante. As receitas a reconhecer aí, tem mais 1 bilhão para ser apropriado. Então ela lança bastante, vende bem, ainda tem muito... Desculpa, né? Isso aqui é a consequência da venda, né? Então vende bem, então bastante resultado para ser apropriado, ainda tem bastante estoque para vender, né? Bastante coisa. E consumo de caixa, né? Ela quase não consome caixa de um ano para o outro. Aqui a gente vai ver que, cadê a dívida líquida? Aí baixou nem 100 milhões, que ela pagou 100 milhões de dividendo, né? Então, tipo, como ela tá vendendo super bem, né? A ideia era pegar aquele caixa, aumentar os lançamentos, usar o caixa para tocar as obras, para depois receber mais dinheiro, mas nem isso tá conseguindo, né? Tá sobrando caixa no final das contas, né? Uma posição bem positiva. A gente viu que, por exemplo, a Mitre consumiu o caixa, né? Beleza, tem nada de errado, era o plano já, né? A Zetec deu uma diminuída no caixa, né? Por esse ciclo de obras e tal. A Lavvi não consegue, porque ela vende super bem e vai entrando, mesmo que seja durante o período de obras o volume de caixa entrando seja menor, né? Tá entrando bastante aí, tá suportando as obras. E subsequente vai pagar meio dividendo, tá sobrando grana. Estão pagando o máximo de dividendo que eles podem, né? Basicamente. Então é isso, pessoal. A Lavvi é uma das boas surpresas aí do mercado, desses IPOs recentes, tá? Depois desse aumento no volume de lançamentos, já fica bem mais interessante a empresa também, tá? Porque, pô, lançar 1,5 bi pro tamanho dela, com aquelas margens lá, 30% e tal, é um resultado muito bom, considerando o valor de mercado dela, até o enterprise value, que ela tem de estoque todo saudável, os empreendimentos são bons, a empresa está acelerando as vendas, né? Tá. Excelente. Mais alguma coisa para falar aqui de construtora?
Acho que não, né? Não adianta, pessoal. Construtora é uma liga própria, tá? Tem que entender. É diferente de analisar empresas normalmente, tá? É uma análise separada. A parte boa é que depois que você entende tudo isso que eu tô falando, de pocket, de blá, blá, fica muito simples de analisar, fica muito fácil. Você pega, bate o olho e analisa fácil. Se você, a parte ruim é que se você não entende esse conhecimento específico, você fica perdidaço. Boa parte do mercado, tá? Ele não liga muito para essas empresas. Primeiro, porque o valor de mercado abaixo aí de 1 bi já nem entra no radar de investidor institucional, né? Não tem um tamanho, não tem free float suficiente para o investidor institucional fazer um bom investimento. Os caras nem olham. E por essa questão da contabilidade ser toda diferente e tal, atrai menos interesse ainda, tá? Então, essas empresas acabam ficando meio esquecidas. E aí, depois, quando entrar o resultado no POC e tal, aí todo mundo assusta, fala, nossa, é verdade, olha só, que empresa boa e tudo mais. Só que tem que esperar um ciclo favorável entrar, né? Então é um investimento mesmo de longo prazo, de quem tem paciência. Então, ano muito positivo para a empresa, que aumentou consideravelmente o volume de lançamentos. Lembrando, né? Tem que analisar a participação Lavin, tá? Mesmo lançando mais, né? As vendas foram excelentes, né? Acima dos outros pares no mercado, né? Tô falando das outras empresas de capital aberto, que vem de empreendimentos de média e alta renda e tal, tipo Zetec, Mitre, outros aí, tá? Que mais que a gente pode falar, né? Da geração de caixa, né? Com bons níveis de venda, né? A empresa vem mantendo o caixa do IPO, mesmo pagando bons dividendos. Bons níveis. A plural complicou, hein? Falamos de caixa do estoque, tá? O estoque é importante comentar também. Né? Estoque na casa de 1,3 bilhão de reais. É bilhões? É bilhão, não é? 1,3. Com apenas 1% concluído. Escrevi bilhão errado. É burro pra cacete. Eu vou colocar só aquele detalhe, mas não se apreguem muito a isso, né? Crescimento do land bank pode indicar maior apetite. Empresa por lançamento. Eu só coloquei isso porque esse é um ponto importante da Lavin, né? Era o que antes jogava contra ela. Né? Pô, legal, os números são bons, mas a gente não sabe quanto que ela vai lançar, se vai lançar. Fica difícil, sim, né? Ter uma previsibilidade. E ela mantendo um nível mais alto de lançamento já começa a ficar mais legal, né? Então, foi um excelente ano para a Lavin, né? Progredindo em volumes de lançamentos e vendas. Eu tô repetindo, não tem muito o que dizer, né? De lançamentos e vendendo muito melhor do que a média, né? Mesmo com um ciclo complicado, né? Caso ela continue com esses com esse desempenho, né? Podemos esperar excelentes resultados para o futuro. Muito tranquilo. Enquanto ela continuar lançando desse jeito, vendendo desse jeito, velho, vai vir resultado. Vamos ver o que o Rafael falou.
tal. Ó, o Rafael já pegou o VGV Lavi, tá certo. Vendas totais, certinho. Margem RF 35, perfeito. Distrato, a gente não tinha na apresentação de extrato, tá? Mas é bom sempre acompanhar os distratos. Como ela não fez grandes entregas, estoque apenas 9 unidades, é que a gente viu, né? É importante, mas como ela não faz tanta entrega e tal, mas é um nível de distrato também bem abaixo do mercado, tá? Show de bola. Você acha que tá no release lá, não tinha na apresentação, mas é uma informação boa para acompanhar também. É isso, pessoal. Falamos tudo que tinha para ser dito da Lavi. Hoje, difícil achar uma construtora com desempenho melhor que ela, né? É claro que vai ter períodos, eu vejo que o pessoal desespera muito, né? O cara tem Ezetec na carteira, que teve um resultado não tão forte assim. Aí agora a Lavi tá boa, ele fica meio. E agora tem outra que é melhor que a minha, né? Calma, pessoal, o investimento é de longo prazo, não é assim, tá? Mas óbvio que a gente acompanha a evolução das empresas aqui e hoje Lavi fica difícil ver outra empresa que tem resultado melhor que ela, tá? Tem outras construtoras com outros focos lá, tipo a direcional, mas nesse nicho específico, né? Ela tá melhor que a Mitro e que a Zetec, que são duas empresas muito boas também, tá? Acho que era isso. A gente fala, segue sempre as construtoras, né? O pessoal já tá esperto, mas de novo, tem que entender como é que funciona a construtora. Se você ficar perdidaço, você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!